Olá, então vamos dar início aí à nossa aula. Então hoje vamos falar aí das propriedades dos radicais. Então essas propriedades faz referência aí ao que? As operações aí envolvendo aí os radicais. Então, por exemplo, a gente pode ter lá uma adição de radicais, né? Ou seja, um valor que sai embaixo de uma raiz somado com outra raiz. Né? Podemos ter a multiplicação também de radicais, subtração e divisão. Então essas propriedades aí, elas fazem referência ao quê? Simplesmente às operações aí envolvendo essas raízes. Então o objetivo aqui hoje é o que? Aprender a aplicar essas propriedades, essas regras, né? Para calcular esses valores desses radicais quando eles aparecem aí em forma de operações, né? No caso hoje a gente vai ver aqui, né, a multiplicação de raiz, né? Então, só que a gente vai pegar aqui raiz de mesmo índice. Então, hoje vamos inicialmente pegar apenas operações de multiplicação que envolvam apenas raízes de mesmo índice. A gente pode multiplicar também raízes de índice diferente, mas hoje vamos ver aqui o básico, primeiramente, né? Apenas que contém mesmo índice. A gente sabe que índice é o quê? Essa abertura aqui do radical. Sabemos que esse símbolo aqui, por exemplo, é chamado radical. Então, ele tem essa abertura. Essa abertura aqui ele tem um valor. Então, isso aqui é que a gente chama de índice, porque ele tem um valor. Quando ele aparece sem nenhum valor aqui, a gente já viu isso na aula anterior. Quando aparece sem nenhum valor, ele tem um valor equivalente a 2. Então, quando é o 2, eu coloco esse valor. Se aparecer, já sabemos que é equivalente a 2 esse índice. Se for um valor maior que 2, necessariamente a gente tem que colocar o valor. Tem que indicar, por exemplo, que índice 3 teria que colocar, se for índice 5 a mesma coisa, se for índice 10 e assim segue. Então essa regrinha para multiplicação de mesmo índice funciona da seguinte maneira. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz, né, raiz de índice n, né, raiz A de índice n vezes a raiz b de índice n, ou seja, índices n são iguais. Então é a mesma coisa de eu ter raiz, né, de índice n, raiz de a vezes raiz b de índice n. Ou seja, simplesmente eu tenho aqui, por exemplo, uma raiz, vamos dizer assim, essa raiz aqui está quebrada, está separada, a raiz de a vezes essa outra raiz que está embaixo do radical. Então, quando eu estou multiplicando, né, duas raízes, duas ou mais raízes, eu vou verificar aqui os índices são iguais. Se eles são iguais, eu posso juntar esses dois valores aqui, no caso A e B, embaixo do mesmo radical e fazer a multiplicação, transformando aí em um único valor. E aí sim eu vou calcular o valor total, né, da multiplicação desses dois radicais. Para entender melhor, a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro exemplo. Através da forma numérica. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Então aqui existe o que? Duas raízes, a de 4 e a de 25, que estão sendo multiplicadas. Então, eu posso, nesse caso, a gente pode calcular das duas formas. Né? Agora depois eu vou explicar porque é interessante a gente aprender a calcular essas duas maneiras. E que essas duas maneiras são corretas. Por exemplo, eu poderia calcular aqui a raiz quadrada de 4, que seria 2, e multiplicar por a raiz quadrada de 25, que seria 5. Então, se eu peguei a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 5, que é 25, vocês estão se multiplicando. Vou multiplicar aqui o que é as raízes. 2 vezes 5 a gente sabe que dá 10. Então, eu posso calcular individualmente, né, as raízes e multiplicar os valores. E posso fazer o que? A transformação. Multiplicar raiz por raiz, né? E colocar as duas aqui, ó, embaixo de um único radical, né? Colocando o valor da multiplicação quando está embaixo do radical ainda. Por exemplo, seria 24 vezes 25, a gente sabe que a raiz de 4 vezes a raiz de 25
é igual a eu ter raiz quadrada de 100. E eu peguei esse valor completo, esse valor total aqui, e procurar aqui a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é um valor que multiplica por ele mesmo duas vezes. Por que 2? Porque o índice aqui é 2, para chegar a 100. Então a gente sabe que o valor que multiplica por ele mesmo para chegar a 100 é o valor 10. Por isso, raiz de 100 seria 10. Então, já que existem essas duas formas, eu posso calcular dessas duas formas, ou pegar as raízes ou juntar, né? Isso é interessante porque nem sempre é possível a gente calcular, né, os valores das raízes individualmente, né, e fazer a multiplicação. No caso aqui é um exemplo bem claro que fala sobre isso, né? Então aqui a gente tem a raiz quadrada de 2 que multiplica, ou seja, vezes a raiz quadrada de 8. Então o que acontece? Se eu for calcular essas duas raízes aqui individualmente, seria difícil, né? Por quê? A gente sabe que o valor 2 e o valor 8, eles não possuem raiz exata. Eles possuem raiz quadrada, o índice é 2, então eles possuem, ambos na verdade, possuem raízes quadradas, né, aproximada. Aí eu teria que ter um certo trabalho para encontrar essa raiz aproximada e multiplicar a raiz aproximada de 2 por raiz aproximada de 8. Seria uma operação bastante difícil, né? Não tanto porque os valores são menores, mas em caso de valores maiores, iria ter uma certa dificuldade. Aí, sabendo que eu posso multiplicar esses dois produtos aqui em forma de raízes, né? Ou seja, raiz de 8 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 8, jogar em um único radical. Então, fazendo isso, seria raiz de 2 vezes raiz de 8 é igual a eu calcular a raiz de 16. Aí fica mais fácil. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 existe uma raiz exata, ou seja, existe um valor que vezes eles chegamos a 16. Nesse caso aqui, o valor 4. Então, por isso a importância da gente entender que há essas duas maneiras. Porque em certa situação, a gente pode, né, calcular individualmente. Em outra situação, a gente calcula as raízes, transforma em uma única raiz e assim a gente consegue, em certas situações, nem sempre isso acontece, mas em certas situações, né, a gente chega em uma raiz exata, aí sim fica fácil encontrar o valor. Na sequência aqui a gente tem agora um exemplo envolvendo agora a raiz cúbica, ou seja, de índice 3. Então a mesma coisa, se eu for procurar a raiz cúbica de o valor 3, a gente não encontra uma raiz exata, aproximada. A raiz cúbica de 9 também é uma raiz aproximada, que iria dar trabalho, mas se eu fazer, sabendo dessa propriedade, que ela permite o que? Multiplicar esses produtos, né, transformar em uma única raiz. Então fazendo isso, eu posso fazer raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9, que é igual a os dois valores aqui, ele ficam embaixo de um único radical, ou seja, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes 9. Então a gente sabe que 3 vezes 9 é igual a 27. Então é igual eu calcular a raiz cúbica agora de 27. Então a raiz cúbica de 27 é o quanto? Sabemos que é 3, porque raiz cúbica do 27 é um valor que multiplicado por ele 3 vezes, por quê? Porque agora é 3 vezes, porque o índice aqui é 3, ou seja, então seria igual a uma potência desse ponto de 3. Qual é a única potência desse ponto de 3 que a gente chega a 27? Então nesse caso seria o valor 3, porque 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3 é igual a 27. Então a gente viu aqui dois exemplos, né, com índices iguais, né, índice 2, por exemplo, e índice 3, né, envolvendo apenas dois produtos. Mas a gente pode ter também, calcular com mais que dois produtos. É o que vai acontecer aqui. Então eu posso ter aqui, ó, raiz quadrada, ó, índice 2, então é quadrado, raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 5, vezes a raiz quadrada de 10. Então o que vai acontecer? Se fosse procurar individualmente, o 2 não possui raiz exata,
nem o 5, nem o 10. Nesse caso aqui, nenhum desses três valores possui raiz exata. Então iria ser um pouco trabalhoso, porque eu ia procurar as aproximadas. Então, se eu multiplicar, pegar esse produto e transformar em uma única potência, né? Ou seja, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Então, transformar os 3 embaixo de um radical, ficaria desse jeito. 2 vezes 5, 10 vezes 10 dá 100. Então, é igual eu procurar a raiz quadrada de 100. E a gente viu que a raiz quadrada de 100 é equivalente a 10. Por quê? 10 elevado ao expoente 2, porque isso é 2. 10 vezes 10 dá 100. E para finalizar aqui, por último, a gente tem também mais três produtos aqui de raiz, agora de índice 4. Né? Então é interessante também a gente observar o índice para na hora de a gente calcular o valor corretamente. Então novamente, eu tenho o raiz quarta agora de 2 vezes raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de 2 novamente. Então, individualmente eu não consigo encontrar as raízes exatas. Mas se a gente colocar os três fatores produto, né, o que vai acontecer? Abaixo de um único radical. Então, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 4 vezes a raiz quarta de 2 novamente. E multiplicar ficaria 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. É igual a procurar raiz quarta de 16. Então, a raiz quarta de 16 a gente sabe que é quanto? É o valor 2. Por quê? Agora aqui é o seguinte, eu quero saber um valor, né? Vamos dizer assim, uma potência de base que tem uma certa base. Essa base eu terei que levar ao expoente 4, porque o índice aqui é 4, para chegar a 16. Se a gente fazer isso, a gente só vai encontrar o valor 2. Por quê? Se eu transformar essa potência, né, em forma de fator, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 repete em forma de fator 4 vezes, porque o índice é 4. Então, se a gente calcular, ficaria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Né? Então, o valor que eu chego a 16, né, com potência desse ponto 4, é o valor 2. Então, por isso, raiz quarta de 16 é o valor 2. Ok?